Shabbat Shalom, boa tarde. 28 de Tammuz, do ano 5784, a contar da criação, e nós estamos no dia 3 de agosto de 2024 da nossa era comum. Pelo calendário judaico, até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 28 de Tammuz. Do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos então no dia 29 de Tammuz. E ao pôr do sol de amanhã, né, domingo, dia 4 de agosto, ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no primeiro dia do novo mês Av, né? Então, recordando que nós estamos nas 3 semanas de luto, né, as 3 semanas onde aconteceram as grandes catástrofes na vida do povo judeu, e principalmente a destruição do primeiro e do segundo templo. No dia 12 de agosto, uma segunda-feira, ao pôr do sol, até o pôr do sol da terça-feira, dia 13 de agosto, no calendário judaico nós estaremos no dia 9 de Av, que é a data em que o luto é muito intenso, porque é exatamente a data da destruição dos 2 templos, né? Então, temos esta semana pela frente até a outra semana, ao pôr do sol do dia 13 de agosto, né, nós estaremos encerrando aí as 3 semanas de luto. Então, durante a semana estaremos aí conversando sobre ainda, né, esse ciclo das 3 semanas de luto, ok? Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e então nós estamos no encerramento da Parashá da semana. Mas hoje, né, nós temos o encerramento do livro de Números, o livro Bamidbar, e com isso, então, nós estaremos também fazendo Hazak, 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 Venit Hazek, né? Força, 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 que sejamos todos fortalecidos, ok? Todo encerramento de cada livro da Torá é falado isto, entre outros detalhes, exatamente para estimular a continuidade dos estudos da Torá, né? Força, força, que sejamos todos fortalecidos, ok? Nós temos aí uma definição com referência à questão das 7 leis de Noah, né, segundo os ensinamentos, né, que nós aprendemos aí da Associação Noahide da Grã-Bretanha, né, ali os nossos mestres falam, né, que existe o termo chamado convênio. Significa um acordo feito entre 2 partes e deve ser diferenciado de ideias relacionadas como testamento e contrato. Ao contrário de um testamento, uma aliança envolve uma resposta pessoal do lado da segunda parte para torná-la eficaz. Ao contrário de um contrato, no entanto, não é um assunto mutuamente negociado, mas é oferecido unilateralmente de um lado para o outro, né? Então, na questão em si, da questão, né, os principais convênios bíblicos que nós temos aqui, né, que é um acordo entre 2 partes. Então, nós vamos deixar aqui hoje para a reflexão dos amados, né, os convênios bíblicos estabelecidos com Hashem. O primeiro é o convênio noético, que está em Gênesis, Bereshit, capítulo 9, versos 8 a 17, né? É a aliança feita com Noah e seus descendentes, era uma promessa divina incondicional de nunca destruir toda a vida terrena com uma catástrofe natural, e foi simbolizada com o sinal do arco, né? E esse sinal tornou-se conhecido posteriormente como o arco-íris, né? Devido às suas múltiplas cores. O segundo convênio, né? Foi com Abraão, né? Que é a primeira parte da aliança abraâmica, né? Em Gênesis capítulo 15, versos 7 a 21, feito com Abraão e seus descendentes,
uma promessa divina incondicional de cumprir a concessão da terra, né? Falando da promessa feita a Hashem, a famosa terra prometida. A outra aliança, que é a aliança abraâmica, né? A segunda aliança abraâmica, que também está no capítulo 17 de Gênesis, versículo 10, é feito com Abraão com uma promessa divina condicional, né? A incondicional não tem uma condição imposta, por assim dizer. Ela é incondicional, é aquela aliança e ponto final. Agora, a segunda aliança abraâmica, lá de Gênesis 17 e 10, ela é condicional. Por que ela é condicional? É feita com Abraão com uma promessa divina condicional de ser Deus de Abraão e Deus de seus descendentes. A condição é consagração total ao Eterno, simbolizada pela circuncisão. Por isso que ela é condicional. É necessário cumprir uma condição. E Abraão e os seus descendentes têm uma condição a cumprir, que é exatamente a circuncisão, a Brit Milá, ok? A quarta aliança, ou o quarto convênio, é no Monte Sinai, é em Êxodo capítulo 19, Shemot. E vai do capítulo 19 até o capítulo 24. Foi feito com Israel como descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e como o povo que o Senhor redimiu da escravidão para um poder terreno. Uma promessa divina também condicional de ser o Deus de Israel como seu protetor e garante de seu destino abençoado. A condição é a total consagração de Israel ao Eterno como seu povo, que vive de acordo com seu governo, o governo divino, e serve a seus propósitos na história, a ser simbolizada exatamente pelo sinal de Shabat, né? Conforme Êxodo 31 e o verso 13. Né? Então a condição aqui do Monte Sinai está conectada diretamente com a consagração através do Shabat, ok? Depois nós temos a quinta aliança, que é a aliança sacerdotal. Então, Números capítulo 25, versos 12 e 13, Deus fez uma aliança com o zeloso sacerdote Finéias, ou Pinhas, da casa de Arão, para garantir a eles o sacerdócio eterno, implicitamente uma promessa a Israel de proporcionar a ela para sempre um sacerdócio fiel, né? Que nós temos aí em Números capítulo 25, né? Devido àquilo que nós tivemos aqui nos últimos dias, a reflexão sobre a ação de Pinhas, ok? Ou Finéias em outras traduções, ok? A sexta aliança ela foi feita com o rei David, segundo Samuel capítulo 23, verso 5. Foi feita com o rei David após sua devoção a Deus como rei de Israel e vassalo ungido do Senhor, uma promessa divina incondicional de estabelecer e manter a dinastia davídica no trono de Israel. Implicitamente, uma promessa a Israel de fornecer a ela, para sempre, um rei piedoso, como David, e através dessa dinastia fazer por ela o que ele havia feito através de David, e a colocou em repouso na terra prometida, conforme 1 Reis, capítulo 4, versos 20 a 21, e o capítulo 5, versos 3 e 4, ok? E a sétima aliança aqui é chamada de aliança renovada, que está em Jeremias, capítulo 31, dos versos 30 até o verso 34. Quando Jeremias falou de a nova aliança que o Eterno fará com a casa de Israel e a casa de Judá, só aqui, né, em Jeremias 31, 31, aqui cai por terra totalmente, né, a famosa teologia da substituição, que Deus fez uma nova aliança
com a chamada igreja que se tornou a noiva, né? E, portanto, Israel foi dispensada, né? Então, é totalmente falaciosa este ensinamento, ok? Então, a nova aliança, literalmente, Jeremias 31, fala de forma bem clara, é uma nova aliança que o Eterno fará com a casa de Israel, a casa de Judá. Então, qualquer outro tipo de aliança que se ensina por aí é falácia. Ele imediatamente explicou suas palavras, dizendo: colocarei minha lei em suas partes internas e a escreverei em seus corações. Então, é o capítulo 31, verso 33 de Jeremias, e dentro desse aspecto aí, é usado de forma bem clara, né? Colocarei minha lei. Por quê? Aqui a lei, ela é traduzida, né, para falar lei, mas do termo original Torá. Então eu escreverei ou colocarei minha Torá em suas partes íntimas e a escreverei em seus corações. Né? Então significa que o povo judeu, né, e a aliança com a casa de Israel, a casa de Judá, que em si é todo o povo judeu, eles estarão respirando e exalando Torá, ok? E inclusive, né, essa tradução que traz o termo, né, minha lei, isso daí coloca um arrepio nos segmentos religiosos por aí afora, que arrepia que nem não sei o que, falando em lei. Por quê? Porque lei traz o quê? Traz disciplina, ordem, né? Traz realmente mandamentos, preceitos a serem obedecidos, né? E a chamada graça, né, nos meios modernos religiosos, né, a graça que virou uma desgraça, né? Então as pessoas falam, é proibido falar de lei, é proibido falar não pode fazer isto, né? E aí virou essas aberrações que você está vendo aí no mundo religioso aí fora, ok? O judaísmo não conhece outra coisa senão a antiga aliança do Sinai, o Eterno como aliança com o céu e a terra, é a aliança de Deus com a semente de Jacó, né? Jeremias 33, 25, né? E os versos demais do próprio capítulo 33, a partir do versículo 25, certo? 4 vezes na história de Israel, a aliança do Sinai foi renovada. A primeira dela foi exatamente com Moisés, nas planícies de Moabe, lá em Deuteronômio capítulo 29. A segunda foi por Josué, antes da sua morte, em Josué capítulo 24, verso 25. A terceira pelo sumo sacerdote Jeoiada, depois que a idólatra rainha Atália foi deposta e o jovem Jeoás proclamou-se rei, 2 Reis, capítulo 11, verso 17. E a quarta foi, finalmente, o rei Josias, depois que o livro da lei, que livro da lei é esse? Os 5 livros da Torá, que num compêndio só, é chamado de forma singular, não como 5 livros, mas um compêndio único, por isso o livro da lei, ou o livro da Torá. Foi encontrado no templo e todas as palavras do livro da aliança foram lidas diante de todas as pessoas, conforme consta lá em 2 Reis 23, 2 e 3, ok? Então, esta é a questão da aliança, a Brit, né? Que ela tem conexão com as 7 leis de Noé, né? E na medida dos dias, nós estaremos trazendo aí a conexão com as 7 leis de Noé. Então, essas alianças, ela é explícita com o povo judeu e, em paralelo, né, está conectado com as 7 leis de Noé, porque as 7 leis de Noé foi dada a Moshe no Monte Sinai, junto com as 2 tábuas, né? Que foram escritas em hebraico, com 620 letras hebraicas, né? 613 corresponde aos mandamentos, os preceitos para o povo judeu explicitamente, e a diferença de 7 corresponde às 7 leis de Noé, que é para as nações, ok? Então, né, finalizando a semana em o livro Bamidbar, queremos deixar aqui
esse adendo, por assim dizer, no nosso shiur, com referência às 7 leis de Noah e às 7 alianças, ok? Vamos mandar aqui um shalom, né, para as seguintes pessoas e as suas famílias. A Sônia Maria de Souza, lá de Tangará da Serra, Mato Grosso, a Marinalva Nascimento, de Casinhas, Pernambuco, o Anderson Akiva, de São Vicente, Baixada Santista ali, né, São Paulo, a Valda Santos, Neópolis, Sergipe, a Flávia Barbosa, Nova Itaguaí, Rio de Janeiro, o casal Elias e Elaine Lopes, de Joinville, Santa Catarina, Djalma de la Vedova, Terra Boa, Paraná, a Edith Monteiro, né, que ela é emissária lá em Lisboa, Portugal, com a comunidade Benenoa de Portugal, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Então a Edith Monteiro, família e demais amados que estão ali na comunidade Benenoa, Lisboa, em Portugal. Temos também o casal Robson e Cristina Torresan, né? Eles moram em Laytonsville, né, em Maryland, nos Estados Unidos, que sempre estão conectados conosco. A Silva Rosiene, Manaus, Amazonas, né, o casal Patrícia Vieira Cerzedelo e o seu marido Betzalel Ben Avraham, residentes em Monte Sião, em Minas Gerais. Temos também o Adon Zariz, né, ele reside na cidade ou distrito de Sobral, né, em Viseu, lá em Portugal, né? Então o Adon Zariz, lá também de Portugal. E temos também o J. Hermenegildo Nazarete, né, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, né, junto ali com o grupo Comunidade Benenor, né, que tem ali a liderança da Vânia Branco, né, na cidade de Ipatinga. Baruch Hashem. E quem está aí também conosco, né, ao vivo e a cores, a Marinês Moino Martins, aqui de Pirajuí, e da nossa Sinagoga Benenor Regional Bauru, né, a copiloto Edna Paglassi Marmol, a Miriam Barros, Brasília, a Maria de Fátima Rodrigues, né, de Lages, Santa Catarina, Baruch Hashem, o Alan Tavares, a esposa Ângela, né, da cidade de Pacatuba, Ceará, né, a Genesi Tolentino dos Santos, né, de Maringá, Paraná, né, é isso daí mesmo, né, Maringá, Paraná. Então, aliás, Londrina, Paraná, a Genesi Tolentino dos Santos, né, lá de Londrina, Paraná. Baruch Hashem. Então, amados, para encerrarmos o livro de Números e a nossa paraxá da semana, que foram duas, né, Matote, tribos, e Massé, ou Massei, que significa viagens. Então, o que nós temos aí pela frente, segundo os comentários de Rashi, né, esse é o problema do qual todos sofremos de uma forma ou de outra, a complacência, né? O que é complacência? Aceitar novas circunstâncias facilmente, né? Não porque sejamos preguiçosos ou não gostemos de trabalhar duro, mas simplesmente porque qualquer conquista verdadeira traz um senso de satisfação, e isso leva a pessoa naturalmente à complacência, né? Então, aqui no caso específico, Massei Viagens, ela tem uma conexão dentro do aspecto de que a conquista, né, através de labuta, de trabalho, né, esforço e etc. e tal. Então, a satisfação que nós obtemos através destas conquistas traz para nós exatamente esse sentimento de complacência, né? Ou seja, aceitar a nova circunstância facilmente do momento que você está vivendo. Então, você aceitar a sua vitória, você aceitar as suas conquistas, né, de forma tranquila, não significa que você é preguiçoso, ou complacente, ou ocioso,
Não, na realidade, você está saboreando, né, a sua vitória, a sua conquista. Né? Então, não tem nada de errado dentro desse sentido de você realmente aceitar essa nova situação na sua conquista. Lembre-se por um instante de qual foi a última vez em que você estabeleceu para si uma meta ambiciosa e então trabalhou duro para alcançá-la. Você se colocou sob tremenda pressão, impôs restrições sobre si mesmo e sobre os outros e permaneceu em constante luta contra a incerteza que ameaçava a possibilidade do seu sucesso, né? Então, você precisou se abster de certas coisas, precisou se esforçar muito, se dedicar muito para poder conquistar, né? Mesmo de vez em quando vindo ser assaltado pela incerteza, pela insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Etc e tal, né? Mas mesmo assim não desistiu, permaneceu. E esse sentimento de alívio, de satisfação e de verdade, de uma verdadeira liberdade, né? Porque quando você conquista, quando você obtém vitórias, você tem exatamente uma sensação não somente de alívio e satisfação, mas você sente uma verdadeira liberdade por causa da conquista, entendeu? Por causa da conquista. Então é importante você saborear, vivenciar esses momentos aí, né? Agora pergunte a si mesmo, naquele exato momento você se sentiu capaz de definir um outro objetivo ambicioso e retornar às restrições de um regime severo outra vez? Então, quando você conquista, quando você obtém o sucesso, a vitória sobre aquele objetivo que você propôs alcançar, né? Você já pensou num novo desafio, numa nova entrega de restrições, né? Uma labuta severa para poder conquistar novas vitórias, novas conquistas? É claro que se você sentiu que ainda não conseguiu conhecimento suficiente, fez dinheiro suficiente, ou realizou bons atos suficientes, você superará o sentido ou o sentimento de complacência que o sucesso traz e começará tudo de novo. Mas quantas vezes você consegue fazer isso? Nossa tendência natural, especialmente na área de Torá e mitzvot, mandamentos, é que a certa altura nós percamos a vontade de mudar. E assim a pessoa permite as suas limitações pessoais, reais ou até mesmo imaginárias, se estabelecer fortemente em si. E aí você realmente fala, não, já conquistei isso, está muito bom. Aquela famosa expressão, ô fulano, como você está? Tudo bem? Aí a pessoa responde assim, tá tudo bem, se melhorar estraga. Ou seja, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero novos desafios, não me proponha novos objetivos. Do jeito que está bom. Eu vou ficar aqui no meu cantinho quietinho, entendeu? É a mesma coisa, né? O monoteísta Bnei Noach, né? Ele se acomoda a situações onde ele fala assim, bom, não precisa fazer isso, nem isso, nem isso e nem aquilo. Então eu vou ficar aqui, ó. Já cheguei no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, eu não preciso fazer mais nada. Eu não quero evoluir, crescer, desenvolver, lutar, labutar, guerrear para novas conquistas e novas vitórias. Então se acomoda às situações. Então nessa questão aqui, a complacência ela é negativa. Enquanto que a outra que foi comentada, a complacência ela é positiva. Aceitar a nova circunstância facilmente.
Quando ela é positiva, você saboreia a sua vitória, a sua conquista, e você parte para novos desafios, novos objetivos, para obter novas vitórias e novas conquistas. Mas aqui, dentro desse aspecto aqui, em segundo momento, a complacência ela já vem de forma negativa. Eu já cheguei onde estou, tá bom. Eu já sou um monoteísta com fundamento judaico. Eu não preciso nem de orientação rabínica. Qualquer pé rapado por aí pode ser, entre aspas, o meu orientador. Ele fala o que eu quero, ele fala o que eu gosto. Então eu me acomodo aqui, fico aqui, numa boa. Eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso me locomover de distâncias, pequenas, médias ou grandes distâncias, para estar junto com os demais na celebração do Shabat, nos estudos da Torá. Já está bom assim. Não preciso me reunir com comunidades, Bnei Noach, eu não preciso sair da minha casa, eu ficar dentro da minha casa, junto com a minha família, crendo que Deus ele é um e único, indivisível, incorpóreo, está muito bom. Então essa complacência, aceitar esta situação, essa circunstância facilmente, ela é negativa. Porque ela vai tornar a pessoa preguiçosa. E ela não vai ter ânimo para poder alcançar novos objetivos. Ela não vai ter coragem para labutar novos desafios. Ela perde a esperança de conquistar novas vitórias. Então fica lá. Fica brincando. Lembra daquela brincadeira da infância, né? Quem fez, né? Lá na infância, lá nós brincávamos, né? Frio e quente. O que era? Você tocava, né, na brincadeira das crianças, você tocava na outra criança e você gritava frio. Então a pessoa, né, a criança ali tinha que ficar imobilizada. Acho que muitos de vocês brincaram disso, não brincaram? Frio. A pessoa fica parada, congelada, frio. Aí vem lá um coleguinha seu, toca em você e diz quente. Aí você pode se mover e correr daquele que está colocando todo mundo no frio. Parado, paralisado, frio, indiferente, insensível. Mas aí vem aquele coleguinha e toca em você e diz assim, quente significa vida, corra, lute. Fuja do negativo, fuja do frio, fuja da indiferença, fuja da preguiça, fuja da ociosidade. É só você pensar na sua brincadeira de infância e colocar dentro desses termos aqui de complacência, entendeu? Você é frio ou quente? É você que decide. Tem dos dois lados, do quente à direita, o frio à esquerda, entendeu? Sempre tem os times, por assim dizer. Aqueles que estão lá no time do frio, é aquele que está, por assim dizer, né? Com o tridente na mão, por assim dizer, né? Cutucando você para você ficar quieto no seu canto. Não aceitar os novos desafios. Perca a coragem, você não vai conquistar mais nada. E do outro lado tem o time do quente, que ele está ali sempre falando, ânimo, em frente, em marcha, lute, conquiste, seja vitorioso. Não se entregue ao frio, à frieza, à indiferença. E nem dê ouvidos àqueles que estão nesse time. Mas em frente, em marcha, Ashrei. Entendeu? Essa é uma realidade. Então, por isso, né, essa Parashá Masei, ela ensina uma mensagem inspiradora sobre a necessidade de nos remotivarmos de forma a crescer constantemente. A palavra Masei, que significa viagens, como o versículo de abertura da Parashá já diz, essas são as viagens dos filhos de Israel,
pelas quais eles deixaram a terra do Egito. Entretanto, para sermos precisos, somente a primeira das 42 viagens listadas aqui foi de fato uma viagem para fora da fronteira geográfica do Egito. As demais foram perambulações pelo deserto. Então, por que a Torá sugere que todas as 42 viagens formaram o processo pelo qual eles deixaram o Egito? O pensamento racídico explica que Mitzrayim, que normalmente é traduzido como o Egito, né, conota limitação, que em hebraico é metzar, limitação. Assim, a Torá está nos ensinando aqui que, mesmo quando saímos do nosso Egito pessoal, rompemos a limitação para atingir um objetivo. Outro Egito aparece adiante para impedir que alcancemos a nossa própria meta. Simplesmente, não há limite de quanto nós podemos alcançar com esforço dedicado e fé pura. Nós podemos acampar depois da primeira viagem, mas devemos nos preparar imediatamente para a jornada novamente, deixando o nosso Egito no qual nos encontramos, pois somente alcançaremos nosso verdadeiro destino quando nós e todo o povo chegar à terra prometida, através da verdadeira e completa redenção. Ou seja, aqui nós temos dois tempos, certo? O primeiro tempo é a posse da terra prometida com Josué, literalmente falando. O segundo tempo é exatamente a posse da terra prometida com o justo e verdadeiro Mashiach na redenção final, quando todo o povo judeu retornará completamente, perfeitamente, 100%, sem nenhum judeu fora da terra de Israel. É a redenção final. E os não-judeus? Cada um na sua casa. Quando você diz, né, aquela pessoa, você fala da origem dela, aquela pessoa você diz assim, aquela pessoa é um alemão. Por quê? Porque a sua pátria natural é a Alemanha. Aquela pessoa lá, ela é espanhola, porque a sua origem, a sua casa é a Espanha. Aquela pessoa lá é brasileiro, porque a sua origem, a sua casa natural é Brasil. Ele é judeu, porque a sua origem, a sua terra real, a sua casa é Israel. Ou seja, na redenção final com o justo Mashiach, simplesmente será cada um na sua casa. Por isso que o mal não existirá mais. O verdadeiro Shalom será estabelecido nos 4 cantos da terra, cada um na sua casa. Não tem confusão, não haverá confusão. Então aqui as viagens, Masei, ou Masé, né? Aqui nos comentários de Irash, junto com o nosso Rebbe Menachem Mendes, está trazendo esse aspecto real para as nossas vidas. Ou seja, o pensamento racídico, quando nos fala sobre Mitzrayim, né, que é uma indicação para o Egito, ela tem conotação com Metzar, que significa limitação. Então, nós não podemos esquecer, a semelhança do povo judeu saiu da terra do Egito, Mitzrayim. Só que quando foi para o deserto, cada uma desses 42 pontos de estacionamento nas suas viagens, as 42 viagens, cada vez que eles paravam, era um Egito. Por que era um Egito? Porque eles não estavam na sua terra prometida, porque eles não estavam em casa. Então, fora da casa é um Egito.
E aqui nós somos exortados, dentro desse aspecto, através de Irache e do nosso Rebbe Menachem Mendel, através do Rumash, que nós precisamos nos libertar do nosso Egito pessoal. E aonde que nós estamos naqueles dois campos da complacência, positiva e negativa. Toda vez que você está na complacência negativa, você está em Mitzrayim. Você está na limitação, Metzar. Você está prisioneiro, escravo de si mesmo. E se você não se liberta da sua própria escravidão, se você não se liberta do seu Egito pessoal, você não chega à terra prometida. A redenção final com o justo Mashiach. Porque você precisa romper com este eu negativo, com esta alma animal, com o seu querer, o seu egocentrismo, para fazer a vontade de Hashem. Então esse é o aspecto em que, de fato, nós precisamos estar, sem sombra de dúvidas, para podermos vivenciar a nossa viagem e chegarmos ao nosso destino, a terra prometida. Ah, eu vou para Israel? Não. Israel é a terra prometida do judeu. O Brasil é a terra prometida do brasileiro. A Alemanha é a terra prometida dos alemães. E assim sucessivamente, porque assim será na redenção final com o justo Mashiach. Cada um na sua casa. Entendeu? Cada um na sua terra prometida. É isto que vem trazer para nós. Agora, para nós refletirmos sobre alguns pontos que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós dentro da Parashá Masei. Dentro dessa mesma questão, né, das viagens, né, então, o nosso Rebbe diz: o fundador do Hassidismo, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ensinou que essas 42 viagens correspondem às 42 viagens espirituais que fazemos ao longo da nossa vida. Ou seja, dentro da visão de Baal Shem Tov, né, que vem junto com os sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel, a missão de cada um, ela está conectada a 42 viagens. Só que nós não sabemos qual é essa dimensão dessas 42 viagens, mas está conectado dentro desse aspecto. Isso significa que se você não completa as 42 viagens, certo? Você não cumpriu a sua missão. E para cumprirmos a nossa missão, nós temos, entre aspas aí, estarmos realmente visualizando as 42 viagens. O que significa isso? A complacência positiva. Você conquistou alguma coisa, você obteve vitória sobre isso, aquilo ou acolá, certo? Sempre conectados com a Torá, sempre conectados com as 7 leis de Noah, sempre conectados com Hashem. Então significa que você não venha se estabelecer no deserto e ficar ali estacionado por muito tempo. Saboreie as suas conquistas e vitórias. Mas não demore para iniciar uma nova jornada, com novos desafios, novos objetivos, para novas conquistas e novas vitórias, entendeu? É continuar assim. E também não adianta você ficar anotando se é uma vitória, 2 vitórias, 42 vitórias, pronto, agora se eu cumprir essa, eu morro em seguida. Negativo. Nós não sabemos. A visão que nos fala aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, baseado em Baal Shem Tov, é para que nós tenhamos a visão de que não é tempo de parar. Você faz uma pausa para saborear as suas vitórias e conquistas, mas você precisa continuar em frente. É isso que significa, entendeu? Então, a última viagem é para a terra prometida, espiritual, a vida que nos espera realmente com a questão da redenção final com o justo Mashiach, que é o último passo que nos vai levar para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Ou seja, a visão das 42 estações ou viagens, né, ela está conectada com isso. Ó, enquanto você não chegar no Olam Rabá, no mundo vindouro, não pare.
Não venha para a complacência do lado negativo. Entendeu? Ou seja, esteja sempre em frente, em marcha. Sempre buscando novos objetivos, novos desafios para novas conquistas e novas vitórias. Ok? Apesar de algumas das viagens intermediárias no percurso, né, do povo judeu pelo deserto terem sido acompanhadas por adversidades, todas as etapas de nossa viagem espiritual pela vida são sagradas e positivas. Não esqueça isso. A assistência divina, ela providenciou para cada um de nós que as nossas jornadas, cada viagem que nós realizamos, nós precisamos ter o ponto de vista de cada viagem espiritual. Nesse sentido, elas são sagradas e positivas. Ou seja, amados, nós não podemos jamais duvidarmos de que a providência divina, com a sua assistência divina, ela já preparou para cada um de nós, no nosso percurso, na nossa jornada, em cada estação, em cada viagem, em cada ponto de parada, para o novo caminhar. Ele já providenciou tudo em nosso favor, de forma que nós estamos trilhando um caminho, estamos trilhando uma jornada sagrada e positiva. E toda e qualquer adversidade que nós enfrentamos, seja a nível que for, é para que nós venhamos nos melhorar na nossa caminhada, para que nós possamos nos fortalecer mais ainda e brilharmos mais ainda. Porque à medida que você vai dissipando as trevas, você vai brilhando. Simplesmente isto. Se você não passou pela seguinte experiência, procure passar pela seguinte experiência, onde certas pessoas olham para você, ou já diz diretamente, ou você pergunta, por que você está me olhando assim? E a pessoa vai dizer, é porque eu estou vendo em você um brilho diferente. O que você tem? Quem ainda não passou por essa experiência, vai passar se continuar em frente, em marcha nessa jornada. Porque à medida que nós vamos avançando passo a passo, Hashem faz a luz da sua Shekhinah brilhar em nós. Por quê? Porque a nossa jornada é sagrada e positiva. Ok? Então, dessa forma, se escolhermos o bem em vez do mal, viveremos estas fases da vida, da maneira como é a intenção original de Deus. Se, como o povo judeu no deserto, fizermos algumas escolhas equivocadas, viveremos essas escolhas com retrocessos temporários. Por mais que nos esforcemos em cada passo da nossa jornada pela vida, por adotar as decisões corretas, devemos reconhecer também que até mesmo os contratempos podem ser transformados em experiências positivas de crescimento. Entendeu? Ou seja, amados, nesses ensinamentos que o nosso Rebbe, Menachem Mendel traz, Rashi traz, trazendo os ensinamentos do Rabi Baal Shem Tov, né, Israel Baal Shem Tov, exatamente para nos estimularmos que nós não podemos ficar como postes de concreto ou mesmo de madeira, parados, enfincados no chão, paralisados. Você não é um poste. Você não é uma aberração. Você é filho do Deus Altíssimo. E Ele proveu isso para você, para cada um de nós. A sua providência divina, a sua assistência divina, preparou tudo isso para nós.
É que nós, muitas vezes, não procuramos de forma espiritual compreendermos estas questões, ok? Outra coisa que o nosso Rebbe traz para nós, né? Ele nos fala sobre a questão, a comparação com a existência idílica que a alma desfruta em sua morada celestial antes de descer para este mundo inferior e habitar cada um o seu corpo aí. Antes de nascer, a difícil e conflituosa vida que devemos levar no mundo físico realmente pode ser vista como uma espécie de caída de um nível superior, né? Ou seja, a nossa alma, ela estava lá, né, junto à sua fonte essencial, com Deus. Quando veio para este mundo inferior, para habitar cada um o corpo que temos, ok? Cada alma, né? Então foi o quê? Uma queda, nível elevadíssimo espiritual, conectado com Deus, a fonte essencial, aí de repente vem numa viagem para baixo, esse mundo inferior, ok? Então, dessa forma, realmente, né, a nossa alma divina, ela desfruta realmente de um grande conflito. Antes habitava as regiões celestiais, junto à fonte essencial, Deus, certo? E agora veio habitar no nosso corpo, nesse mundo inferior. A nossa alma, que é infinita, ela está limitada a este corpo. Então, dessa forma, pode ser vista como uma espécie de caída de um nível superior. Contudo, como que podemos mudar essa história? Se utilizarmos nossas forças para aproveitar a oportunidade única que temos neste mundo, ajudamos Deus a realizar o seu propósito na criação. Cumprimos com o propósito da nossa existência e também aumentamos consideravelmente a nossa capacidade de absorver as revelações divinas que nos esperam para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Ou seja, amados, nós temos que encarar a realidade. Ninguém vai ficar para semente, se ficar principalmente num caminho de perversidade. Porque como está escrito, o lugar do perverso não se achará mais. Ou seja, o perverso que não faz techuvá, ele simplesmente vai virar pó, vai virar nada. Porque o seu lugar não se achará mais. Mas todo aquele que faz techuvá, um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ele tem história fincada nas alturas. A Shekhinah de Hashem, ela providencia realmente nos escritos, nos livros divinos, numa linguagem humana para compreendermos, os nossos feitos da nossa techuvá. E quando ele abrir os livros, o nosso nome estará lá. Mas o do perverso não estará lá, porque o seu lugar não se achará mais. Puf, tchau. A sua alma vai deixar de existir. Por quê? Porque ele se tornou perverso. E o perverso não tem lugar. Então, deixa de existir. Então, por isso, né, Deus nos chama para sermos sócios no seu propósito da criação. Transformar este mundo para ser a sua moradia. Esta é uma das formas em que você se torna perpétuo. Vida eterna. Entendeu? Um outro conselho que o nosso Rebbe traz para nós, dentro dessa nossa jornada, viagens, macê, né? Cada sapato encaixa adequadamente em cada pé, né? Então o nosso Rebbe diz assim: o verdadeiro líder máximo e único de tudo e de todos, obviamente, é Deus. Todo mundo concorda com isso, mas nem todos vivem isso. Realmente Deus é tudo. Realmente Deus é o máximo.
Ele é o verdadeiro líder máximo, é o único de tudo e de todos. Só ele é Deus e está acima de tudo e de todos. Praticamente a humanidade concorda com isso. Mas o problema é o segundo passo. Porque a hora que o ser humano dá o segundo passo, ele tira a vida que está nas mãos de Deus, tira para si mesmo. Aí ele corre atrás dos seus interesses pessoais. Então ali, entre aspas, né? Ele tira a sua vida da mão de Deus e diz para Deus, ó, daqui para frente quem vai cuidar dela sou eu, ok? O Senhor é o máximo, mas agora quem vai cuidar da minha vida sou eu, ok? Então esse é o problema que o ser humano enfrenta, ok? Quando ele, o Eterno, nos atribui uma tarefa na vida, o faz em função das nossas forças, talentos e faculdades particulares. Ou seja, cada ser humano, ele tem força, talento e faculdades particulares. Ou seja, ele tem dons, talentos excepcionais. Às vezes você diz assim, mas qual que é a minha força, qual que é o meu talento, quais são as minhas faculdades particulares? Mas se você não está fazendo nada para poder descobrir isso, você quer uma resposta pronta? Você quer uma resposta pronta? Positivo, então eu vou te dar uma resposta pronta. Procure o prato pronto do governo do estado e entra na fila lá e você vai receber o prato pronto. Essa é a única forma de você receber o prato pronto. O que nós falamos lá da complacência? Aliás, que o nosso Rebbe traz para nós sobre a complacência do lado positivo. É se esforçar, ter bom ânimo, lutar, labutar, batalhar para obter as conquistas. Sem as adversidades, você não descobre nem a sua força, nem o seu talento e nem as suas faculdades particulares. E aí você olha para as suas adversidades e diz, puxa vida, o que eu fiz de errado para Deus me castigar? Esse é um pensamento negativo e destrutivo. As suas adversidades é para fazer você desenvolver as suas forças, talentos e faculdades especiais, particulares, que cada um tem as suas. Esse é o objetivo de Hashem para cada uma das nossas vidas. Mas não, né? A cabeça dura, né? Ele tem uma adversidade e fala, puxa vida, o que eu fiz de errado? É a primeira coisa que ele fala, o que eu fiz de errado? Aí começa a olhar de forma negativa. Mude esse pensamento, mude essa atitude. E quando você se depara com uma adversidade, o que será que Hashem quer de mim? Qual o seu propósito para a minha vida? Ajuda-me, ó Pai. Me fortalece para eu aceitar o desafio e seguir em frente, sem desanimar. Porque eu quero alcançar as vitórias e conquistas que estão propostas nessa adversidade. Porque ela vem de ti para o meu bem. Para que eu possa revelar as minhas forças, talentos e faculdades especiais particulares que o Senhor me deu. E vai em frente. Não fica dando murro em ponta de faca que você não vai conseguir quebrar a ponta da faca, não. Você vai se estrumbicar todo. Ok? Outra questão. Portanto, se alguma vez desejamos que os nossos desafios específicos na vida fossem diferentes, devemos recordar que foi Deus quem nos atribuiu tais desafios, adaptando-os precisamente às nossas capacidades e conforme o nosso melhor interesse a longo prazo. Lembra daquele ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor? Lembra daquele ditado que diz assim também que pé de pobre não tem número? Quando ele ganha um calçado, algo semelhante. Esse é seu número? Pé de pobre não tem número.
é esse mesmo, esse foi feito para mim. Ou seja, Deus nos atribui desafios, adaptando-os precisamente às nossas capacidades e conforme o nosso melhor interesse ao longo prazo. Ou seja, simplesmente, Deus ele não te... O outro ditado popular, né? Que Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. É outro ditado popular. Ou seja, são as respostas que Deus tem dado para nós. E é por isso que nós não podemos perder tempo olhando de forma negativa. O que eu fiz de errado? Que Deus está me castigando? Seja mais inteligente e muda essa concepção, ok? E finalizando, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a mensagem de embaixadores de amor. Então ele diz assim: todos nós podemos aprender dos levitas a imitá-los. Devemos buscar melhorar a nossa própria ligação com os nossos próximos, buscar melhorar a conexão de uns com os outros e também melhorar a sua ligação com Deus, para assim garantir que nenhum dano físico ou espiritual aconteça com ninguém. Ou seja, é viver Levítico 19:18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, dentro desse aspecto, embaixadores de amor, né, é exatamente levar, né, na sua vida, no seu dia a dia, o amor vivo em você. O amor vivo através de você. E um amor efetivo para alcançar o próximo no seu relacionamento. Então aqui ele fala assim, então faça como os levitas, ou seja, não espere as pessoas chegarem até você. Vá até as pessoas e fale do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Fale sobre o movimento Benei Noach. Fale realmente que as 7 leis de Noach estão fundamentadas lá em Bereshit, lá em Gênesis, e outras tantas passagens bíblicas que temos pela frente aí, para que os não-judeus possam, ombro a ombro com o povo judeu, viver realmente uma verdadeira adoração a Hashem. E juntos estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Que Mashiach se revele rapidamente, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Então, amados, dessa forma, nós encerramos então o livro Bamidbar, Baruch Hashem. Então agora nós vamos para Hazak, 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 Venite Hazek, né? Seja forte, seja forte, seja forte e que nos fortifiquemos. Ok, Edna? Então, né, nós vamos falar em hebraico e vocês repetem junto com a Edna, né? Seja forte, seja forte, seja forte e que nos fortifiquemos. Baruch Hashem, todos prontos aí? Então vamos lá. Hazak, 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 Venite Hazek. Hazak, 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 Venite Hazek. Seja forte, seja forte, seja forte e que nos fortifiquemos. Seja forte, seja forte, seja forte, que nos fortifiquemos. E finalizando, Hazak, 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 Venite Hazek. Hazak, 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 Venite Hazek. Baruch Hashem. Assim nós completamos então, pela graça e a misericórdia de Hashem, né, o 4º livro dos 5 livros da Torá, o livro Bamidbar, né, no deserto, conhecido como o livro de Números. E pela graça e misericórdia de Hashem, a partir de amanhã, primeiro dia da semana, estaremos iniciando então o início no 5º livro, né, Deuteronômio, né, Devarim, para completarmos o ciclo 5.784. A Havidalá será às 18h20. Shalom Shavuot Tov, uma semana preciosa com Hashem. Até a próxima.